Oi pessoal, nesse vídeo eu vou tentar responder as perguntas mais frequentes que eu recebo. Então eu listei aqui 17 perguntas, eu não vou conseguir responder todas nesse vídeo eu acho, então eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar tão comprido. E se alguma das perguntas que vocês têm não forem respondidas aqui, é só comentar ali embaixo que todas as perguntas que aparecerem várias vezes eu vou tentar responder num terceiro vídeo, tá bom? Então, começando. O que é o clicker? Para que serve o clicker? Eu tenho que usar o clicker? Antes de qualquer coisa, eu tenho um vídeo só sobre o clicker que chama Clicker Training. Então, se puder dar uma olhada lá, que todas as respostas vão ser respondidas de forma mais aprofundada. Mas enfim, o clicker ele é só uma caixinha de ferro com uma linguetinha, uma caixinha de plástico com uma linguetinha de ferro que faz aquele barulhinho. Então, basicamente, o clicker é só isso. Tá? Para que serve o clicker? O clicker ele vai ser associado com uma recompensa, então toda vez que o cachorro ouvir aquele barulhinho ele vai saber que ele vai ganhar alguma coisa. Então dessa forma a gente pode mostrar para ele o comportamento exato que a gente quer dele. Então quando ele fez determinada coisa a gente vai clicar, quando ele fez aquela coisa ele vai entender, ó, eu vou ganhar uma recompensa por causa desse comportamento específico. O que acontece? O cachorro aprende muito mais rápido dessa forma, a gente pode ser bem mais preciso no que a gente está recompensando. E a gente pode usar algumas outras formas de ensino, por exemplo, o shaping, que é uma coisa que eu acho que não tem como fazer sem um marcador. Mas enfim, isso já são outros assuntos. Tá? Tenho que usar o clicker. O clicker não é obrigatório para algumas coisas, né? Para a maioria das coisas o clicker não é obrigatório, mas ele agiliza muito o processo. Então eu não vejo um motivo pelo qual não usar o clicker. Tá bom? 2. Posso usar outra coisa no lugar do clicker? Que nem eu falei, o clicker ele é só uma ferramentinha que faz um barulho, não tem nada de mágico nele. Então sim, a gente pode usar outra coisa no lugar do clicker. Porém, o que o clicker tem de especial que vale a pena comprar aquela ferramenta? Ele é um som bem específico, um som curto, um som rápido, um som que o cachorro não escuta o tempo inteiro. Então a gente vai conseguir filtrar esse som só para o treino. Por exemplo, às vezes a pessoa pergunta, eu posso usar uma caneta no lugar? O que acontece? A gente vai ter que associar a caneta com uma recompensa. E se a gente estiver escrevendo alguma coisa e a gente clicar a caneta para fechar ela, o cachorro vai ouvir e não vai ganhar uma recompensa e assim, aos poucos vai perdendo significado. Então tem que ser uma coisa especial que o cachorro não escuta o tempo inteiro e que a gente usa só para as sessões de treino. O que eu acho interessante? A gente pode condicionar um marcador verbal, ou seja, uma palavra que a gente nunca usa, de um jeito que a gente nunca usa e a gente vai usar como se fosse o clicker. Tá? Eu também tenho um vídeo sobre isso que chama Como Treinar Sem o Clicker, tracinho marcador verbal. Lá tudo vai estar explicado melhor. 3. Preciso usar o clicker para sempre? O clicker basicamente é só uma ferramenta que mostra para o cachorro que ele acertou. Então, a gente não precisa usar o clicker, mas é legal usar. Se a gente começar a usar, a gente não precisa usar sempre. O ponto é, toda vez que a gente usar o clicker, a gente vai estar mostrando com mais clareza o que a gente quer. Só que se a gente não usar o clicker, ele também vai estar entendendo o que ele quer, porque ele vai estar ganhando petisco. Então o clicker ele é bacana quando a gente estiver ensinando alguma coisa, mas depois que o cachorro aprendeu, não tem por que usar o clicker. E também não precisa de um grande processo para tirar ele. Então, por exemplo, eu fiz ali 2 sessões, 3 sessões até o meu cachorro aprender um determinado truque, todas elas eu usei o clicker, agora ele sabe. Então agora eu simplesmente guardo o clicker do lado e começo a treinar sem ele, porque ele já sabe o que eu quero. Eu não tenho que mostrar exatamente o que eu quero mais para ele. Então não precisa usar o clicker para sempre. 4. O que eu posso usar como petisco? O petisco tem que ser alguma coisa que o cachorro goste muito, então não tem uma regra específica. Mas tudo que o cachorro gostar e tudo que não faça mal para a saúde dele pode ser usado como petisco. Tá? O que é o mais comum? A própria ração, esses bifinhos que a gente encontra em pet shop, biscroque, esses biscoitinhos, salsicha de frango funciona muito bem. A gente pode usar carne, frango assado, sem tempero, óbvio. Enfim, a Flea e o Robin são obcecados por brócolis e cenoura. Então cada cachorro vai ter suas particularidades e vai gostar mais de alguma coisa. Tá?
O que é importante? É que não faça mal para a saúde do cachorro e que ele goste muito. Tem cachorro que treina super bem pela ração. O Robin, se eu treinar com ele com ração, ele vai adorar e não vai estar nem aí. Agora a filha é um cachorro que pela ração ela não se motiva. Então o cachorro tem que estar motivado. Aí cabe a gente testar e descobrir o que ele mais gosta. Tá? Mas ele tem que gostar muito do que a gente está oferecendo a ponto dele querer treinar por causa daquilo, certo? Então qualquer coisa que não faça mal para o cachorro, se tiver dúvida dá para perguntar para o veterinário o que faz mal. Tudo que não fizer mal para o cachorro e ele gostar a gente pode usar como recompensa. Sempre tem aquelas pessoas que também falam, não, porque frango vai fazer mal para cachorro, é comida de humano. Mas se a gente parar para ler os ingredientes da ração dele, provavelmente lá vai ter frango, provavelmente lá vai ter carne, e a carne que a gente compra no mercado é a carne que a gente consumiria. A carne que tem na ração provavelmente não é uma carne da mesma qualidade. Então, tecnicamente, a gente está dando uma carne melhor do que tem na ração dele, então, obviamente, não tem problema nenhum ele comer, tá bom? 5. Meu cachorro vai ficar gordo de tanto petisco. Outra coisa importante em relação à recompensa é que o petisco seja bem pequenininho, tá? Então a gente vai cortar em pedaços bem pequenininhos mesmo. Por quê? Se a gente cortar num pedaço grande, depois de 6 pedaços, quem sabe ele já vai estar satisfeito. Então a gente precisa fazer com que ele não fique cheio, mas ele fique querendo comer. E ele pode ficar gordo se a gente der uma quantidade absurda. O que a gente vai fazer é, para uma ação de treino, se a gente cortar bem pequenininho eu digo, sei lá, para um cachorro de porte grande cortar do tamanho de um milho. Ele vai conseguir comer muito, como aquilo lá tem um cheiro e um gosto bom, ele vai continuar motivado. E a gente pode recompensar muito sem dar um sobrepeso nele. Tá? Por exemplo, com os meus cachorros eu treino coisa de 3 vezes por dia, sei lá. Eu sempre fui muito generoso em recompensa. Eu não desconto nada da quantidade de ração deles, eles comem a porção normal que era para eles comerem. E mesmo assim eles não engordam, porque os pedaços que eu dou são tão pequenininhos que não fazem muita diferença. Então não, o cachorro não vai ficar gordo se a gente fizer da forma correta. 6. Meu cachorro só vai obedecer com petisco? Então, na função do treino positivo, tem muita gente que chama o treino positivo de treino de suborno. O que é, na verdade, basicamente, falta de conhecimento sobre o assunto. O que acontece é, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo como um reforço, não como uma recompensa. O reforço, ou seja, a gente está reforçando aquele comportamento vai aumentar de probabilidade se a gente oferecer alguma coisa que o cachorro goste naquela situação. Então não necessariamente precisa ser petisco no início da conversa. Porém, o petisco tem a vantagem que todo cachorro gosta de comida, a gente pode recompensar 50 vezes numa sessão de treino curta, e assim, recompensando mais vezes, a gente vai conseguir que o comportamento fique mais forte, mais rápido. Por exemplo, a gente poderia usar uma bolinha como recompensa. Porém, toda vez que ele acertasse, a gente ia ter que tirar a bolinha, ele ia ter que correr atrás da bolinha, trazer a bolinha, e isso ia demorar mais do que com comida. Então, a maioria das coisas a gente começa com comida, depois que o cachorro entendeu, daí a gente começa a deixar a comida um pouco de lado e usar outros tipos de recompensa para mostrar para ele que não é pelo petisco, toda vez que eu faço isso, coisas boas acontecem para mim. Então esse comportamento é um comportamento legal de eu fazer. Por exemplo, digamos que eu ensinei meu cachorro a sentar. Então fui lá com petisco e tal, ensinei ele a sentar e agora ele sabe sentar. O que eu vou fazer? Se eu vou dar comida para ele, o almoço dele, é uma coisa que ele quer, então eu já posso usar isso como recompensa. Então quando for dar comida para ele, eu falo, senta, ele sentou, eu boto a comida e ele come. Daí a gente vai passear, eu falo, senta, coloco o peitoral nele e a gente sai para passeio. Daí ele quer entrar numa porta, eu vou falar, senta, ele sentou, eu abro a porta para ele. Chegou num parque, ele quer brincar com o cachorro, eu vou falar, senta, ele sentou, eu tirei a coleira dele. Então o que acontece? A gente começa a usar todo o ambiente como recompensa e ele passa a ver, toda vez que ele pede para eu sentar, eu sento, coisas boas acontecem para mim. Então é interessante eu sentar. Então, não necessariamente a gente vai precisar mais da comida. Tá? A comida é boa para ensinar, mas assim que o cachorro aprendeu, a gente pode começar a usar todo o ambiente como recompensa. Daí tem o pessoal que fala, não, porque o treinamento positivo é um treino de suborno, a gente sempre vai estar dependendo de recompensa, mesmo seja um ambiente. Mas daí eu penso na pessoa que treina usando punição. Eu pelo menos vejo muita gente que trabalha assim. Quando vai atravessar a rua com o cachorro, por exemplo, fala senta e puxa o enforcador para cima. Se tu parar a pensar,
esse enforcador para cima é o desconforto, é isso que está motivando ele a sentar. Então a gente também está dependendo de alguma coisa aí. Tá? Depois, por um caso mais avançado, se quiserem estudar mais a fundo, mas eu acho que é uma coisa que não cabe nesse vídeo, existe também uma frequência de recompensa, não, um esquema de recompensa que a gente pode usar, ou seja, a gente não vai recompensar em todas as vezes que o cachorro acertar. Isso vai fazer, na verdade, com que ele fique até mais motivado, mas daí isso são outros 500. Enfim, não, a gente não precisa do petisco para sempre, a gente não tem que dar ele para sempre, e ele não vai obedecer só com petisco. Porém, a gente precisa mostrar para ele que esse comportamento é bom, recompensando com todas as outras coisas que ele quer. Isso é interessante também porque vai fazer com que o cachorro goste de se comportar. Então, quando ele chegar numa situação onde ele quer alguma coisa, ele vai fazer um comportamento que ele sabe que funciona, que pode ser qualquer coisa que a gente ensinou pra ele. Enfim. 7. Meu cachorro não presta atenção, o que eu posso fazer? Voltando à questão dos petiscos. Na sessão de treino, a gente quer que o cachorro pare, olhe pra gente, treine e seja motivado. Tá? Então, tem vários fatores que vão fazer com que isso aconteça. Por exemplo, se o petisco que a gente estiver oferecendo não for legal o suficiente para ele, por exemplo, a gente está dando ração, ele não é um cachorro que se motiva por ração, então ele vai ver a gente ali com aquela ração e pensar, isso aí não vale a pena ficar tentando entender o que é para fazer aqui, aquela grama ali do lado tá muito mais legal, então ele vai preferir tirar a grama ao invés de treinar com a gente. Então, em primeiro lugar, o petisco tem que ser de alto valor, tem que ser uma coisa especial para ele, que ele esteja disposto a batalhar pelaquela comida. Segundo, a nossa postura influencia muito. Tá? Então, às vezes a gente tem um cachorro ali que não é muito motivado, e daí a gente fica tentando treinar, a gente fica mais lento, a gente demora para recompensar, a gente se mexe de uma forma mais chata, e ele começa a achar aquilo tudo muito chato. Então ele pensa, pô, não vou ficar prestando atenção nisso aqui, tudo meio parado, meio chato, tem várias coisas legais no meu ambiente que eu vou achar mais legal. Então ele vai parar de prestar atenção para interagir com o ambiente. Outra coisa muito importante é o ambiente. Então, por exemplo, a gente não pode querer que um cachorro aprenda, um cachorro que nunca aprendeu nada, um cachorro novo nessa função, querer que o cachorro aprenda um truque num parque, onde tem vários cachorros correndo e tem várias coisas que vão chamar a atenção dele. Então esse processo também aí já meio que responde à questão do meu cachorro só obedece dentro de casa. Todo processo vai ter que ser feito gradual. Então, por exemplo, a gente vai começar numa sala vazia, sem muita coisa para chamar a atenção do cachorro, usando um petisco super interessante e tentando ser interessante. Então, se movendo de forma dinâmica, sendo generoso na recompensa, elogiando ele bastante com a voz também. E assim que ele aprendeu aqui, de repente a gente pode treinar com alguns brinquedos do lado, que já são coisas que vão distrair ele. Então ele vai, pô, tem brinquedos aqui, mas tá mais legal treinar com ele. E daí a gente vai recompensando aquilo ali. Tá legal com os brinquedos, então de repente a gente treina no pátio. Que agora no pátio tem grama, tem cheiros diferentes, tem barulhos diferentes. Então ele vai, pô, é mais legal treinar com ele, mesmo tendo essas gramas. E assim a gente vai para uma rua pouco movimentada e assim a gente vai evoluindo, tá bom? Então a atenção dele é uma coisa que a gente tem que levar em conta esses fatores. E se a gente estiver cobrando atenção num lugar muito difícil, a gente tem que também levar em conta que esse processo tem que ser feito gradual. Tem que acontecer um processo de generalização aí. Caso contrário, a gente não vai conseguir competir com o que tem no ambiente, que é muito mais coisas, são coisas novas para ele, são coisas que ele vai querer explorar. Tá bom? 8. Com que idade eu posso começar o treinamento? O aprendizado é uma coisa que a gente tem que levar em conta, que acontece 24 horas por dia. Então depende do que exatamente a gente está falando. Tá? Por exemplo, a gente pegou um filhotinho, o filhotinho tem 2 semanas, 3 semanas ali, e a gente botou ele em casa, botou ele na caminha no chão direitinho como a gente queria, do lado da nossa cama, subimos para dormir e o cachorro começou a chorar. Então a gente vai, pô, pecado, ele é um filhote, vamos botar ele em cima da cama. Botou ele em cima da cama. No segundo dia ele vai repetir isso. A gente botou ele em cima da cama. O que acontece é que toda noite agora ele vai começar a chorar, porque ele sabe que chorando ele sobe na cama. Isso foi uma coisa que ele aprendeu. E ele é um filhote muito novo. Então, cães aprendem 24 horas por dia, não necessariamente só com sessões de treino. Então, assim que o cachorro chegar em casa é que a gente pode começar.
tá bom? O cachorro sempre vai aprender, a gente sempre tem que estar ciente disso. Então não tem, o cachorro só consegue aprender depois dos 6 meses. Não, o cachorro até os 6 meses ele aprendeu muita coisa. Então a gente tem que estar ciente disso quando a gente pegar o cachorrinho. A gente vai começar assim que a gente pegar ele. Porém, acredito que essa pergunta seja relacionada aos truques. A partir de 45 dias, mais ou menos, é quando o cachorro ele já está conseguindo ter um pouco mais de noção de tudo que está na volta dele. Então a gente pode começar a ensinar os truquezinhos mais ou menos por essa fase. E a gente vai começar a senta, começar a deita, começar a dar patinha, começar esses truquezinhos mais simples. Tá? A gente não pode esperar que um cachorro de 45, 50 dias consiga aprender truques mega complexos. Mas a gente pode começar a tentar, a gente pode começar a ensinar pra ele e ele vai sair bem. Porém, outra coisa que a gente tem que levar em conta aí é que o corpo do filhote ele ainda está em desenvolvimento. Tá? Então, movimentos muito repetitivos ou impactos muito fortes podem prejudicar ele. Então, esses truques de salto, coisas até mais simples como descer do sofá, esse tipo de coisa é legal a gente evitar até quando ele estiver chegando na fase adulta, assim, mais ou menos 11 meses, 1 ano, é quando a gente vai começar de fato a acrescentar saltos que exijam impacto na rotina de truques do cachorro. Tá? Mas enfim, a partir de 45 dias mais ou menos o cachorro já pode começar a aprender truques. 9. Cães adultos também aprendem. Todos os cães conseguem aprender. Tá? O que acontece é, dependendo das coisas do filhote, por ele ter menos comportamentos já fundados, comportamentos que já fazem parte dele, às vezes vai ser mais fácil. Mas às vezes cães adultos, dependendo do que a gente está querendo ensinar, ele vai ter mais facilidade, por ser uma coisa mais complexa, ele já conseguir raciocinar melhor. E cães velhos também aprendem. O que acontece é que às vezes cães velhos vão ser mais difíceis de motivar, ou cães velhos vão ter um pouco mais de dificuldade de entender, ou de repente os cães velhos já têm um comportamento que seguem eles pela vida inteira, então mudar isso vai ser um pouco mais difícil. Mas eles conseguem aprender, tá? E não é regra. Eu já trabalhei com uma cadelinha de 13 anos que aprendia tudo na velocidade da luz. Era muito rápido mesmo. Então cães de qualquer idade podem aprender. Também podem começar qualquer coisa. Não tem problema nenhum começar truques novos com cães velhos que nunca aprenderam nada a vida inteira. E 10. O adestramento funciona em qualquer raça e vira-latas também aprendem. O adestramento, se feito da forma que a gente faz, é a forma que a gente mostra nesse canal, que é usando reforços. O aprendizado funciona basicamente da mesma forma para qualquer idade, para qualquer raça, para qualquer tamanho e para qualquer espécie. Tá? Basicamente, todos os animais aprendem dessa forma. Se quiserem dar uma pesquisada como essa, também é interessante pesquisar sobre condicionamento operante. Tá? É aí onde cai essa função do reforço positivo. Mas enfim, funciona em qualquer raça sim, e vira-latas também aprendem. Tá? Em primeiro lugar, qual é a diferença das raças? As raças elas foram criadas para determinados trabalhos. Então o que acontece? De repente, um Border Collie vai ter mais facilidade com truques de salto do que um Basset, uma questão física, né? Às vezes o Border Collie pode aprender mais rápido que outras raças por ser um cachorro mais inteligente, um cachorro que foi criado para desenvolver um trabalho mais em cooperação com o humano, então ele tem mais facilidade para aprender esse tipo de coisa do que de repente um Chow Chow, que é um cachorro muito mais independente, um cachorro muito mais reservado do que o Border Collie. Então o que acontece é, dependendo da raça, às vezes a gente pode ter mais facilidades ou mais dificuldades que outras, mas todas as raças podem aprender, se feito da forma correta. E basicamente o que são os vira-latas? Vira-latas são misturas de várias raças, então continuam sendo como se fosse uma raça. Um vira-lata mestiço de labrador provavelmente vai ter mais facilidade do que um Shih Tzu, que é um cachorro de raça, para truques de pegar coisa. Então, o vira-lata basicamente ele é uma mistura de várias raças, e essa mistura pode sim influenciar com a facilidade que ele vai aprender determinada coisa, mas não necessariamente, vira-lata é mais inteligente que cães de raça, ou vira-lata é mais burro que cães de raça. O vira-lata ele é tão inteligente, tão saudável e tão
e com tanta facilidade de aprender como qualquer cachorro de raça. O que vai acontecer, a gente vai levar em conta misturas de raças, que é a mesma coisa que a gente faria como se ele fosse um cachorro de raça. Pareceu meio confuso agora, mas acho que deu pra entender. Então sim, qualquer raça aprende e vira-latas também aprende, tá bom?